Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de educação física? Então, mas antes da nossa aula, antes de iniciarmos o nosso assunto, o tema da nossa aula, eu vou propor para vocês o que o Colégio Vitória está propondo também para todos vocês aí em casa, que é o Vitória em Movimento. Ou seja, o Vitória está preocupado, o colégio está extremamente preocupado com a saúde de vocês aí em casa. E com isso, vai propor muitas atividades legais, aulas de danças, aulas de educação física, né? E você aí em casa também pode fazer a sua parte. Procure se movimentar fora das aulas, procure uma bicicleta para andar, procure caminhar em volta do seu quarteirão, né? Dar uma corridinha, brincar em casa com o papai, a mamãe e os irmãos. E lembrando sempre, pessoal, de ter cuidado com o Covid-19, sempre usando as precauções, né? Máscara, passando álcool em gel nas mãos, lavando as mãos com sabonete, né? Assim você se protege e irá proteger os seus familiares e as pessoas que estão próximas de você. Portanto, meninos, meninas, procurem movimentar o corpo de vocês. Esse é o Vitória em Movimento, tá ok? Beleza? Agora vamos para a nossa aula? Então, pessoal, nós iremos falar de uma modalidade esportiva bem conhecida por todos vocês, né? Chamada de handball. Vocês conhecem, eu tenho certeza. A gente já jogou, inclusive, algumas vezes em nossas aulas de educação física. Mas agora a gente vai fazer um apanhado, a gente vai fazer um estudo aprofundado sobre o handball. E vocês sabiam que o handball é o segundo esporte mais praticado nas escolas? Ele só perde para o futsal, que é, né, popularmente no Brasil o mais conhecido, né? O futebol é o esporte mais desenvolvido e popular no Brasil. E em segundo vem o handball, que também é muito conhecido e muito jogado, principalmente nas escolas. E por isso, você aí em casa tem que conhecer tudo sobre o handball: história, regras, fundamentos, o jogo em si, né? E a partir de agora, nós iremos iniciar essa aventura, né, esses conhecimentos na modalidade de handball. Então, como eu falei com vocês, todo esporte, né, ele tem as suas características e tem também a sua história. E a gente não pode começar a falar de nenhum esporte, né, que seja futebol, handebol, futsal, o próprio basquete, sem antes conhecer a história desse esporte. É muito importante nós conhecermos onde surgiu, como originou-se, né, a modalidade. E geralmente são histórias bem interessantes, histórias gostosas de assistir, né? Então, o professor Tiago vai passar para vocês agora, nessa nossa primeira aula de handball, a história do handball. Assistam com atenção, é um vídeo onde vai explicar quem criou, onde surgiu, né, como que aconteceu o handball nas primeiras vezes que foi jogado, né? Por isso, assistam esse vídeo com bastante atenção, pessoal. E nas próximas aulas, a gente vai ver fundamentos, regras e o handball em si, né? O handball jogado. Beleza? Vamos lá? O professor vai estar passando para vocês esse vídeo aqui, né? Eu vou estar apresentando para vocês. Esse vídeo, ele é bem completinho, né? Um vídeo de 13 minutos, porém um vídeo completinho, né? Vai explicar a vocês aí direitinho a história do handball. Vamos lá? Olá, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história do handball. Nesse vídeo você vai ver qual foi a origem do handball, como e onde surgiu o handball,
quando surgiu o handebol, quem criou o handebol, a primeira partida internacional de handebol, a criação da Federação Internacional de Handebol, handebol nos Jogos Olímpicos, os campeonatos mundiais de handebol e a história do handebol no Brasil. Se você não me conhece, eu sou o professor Márcio Costa, aqui do canal Dicas Educação Física e também do blog dicaseducaçãofísica.info. Se você quer ver mais vídeos aqui sobre handebol e sobre outros esportes, deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve agora e aciona o sininho para receber as notificações, ok? Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Bem, pessoal, o handebol surgiu inicialmente como handebol de campo, né? É preciso falar disso antes de entrar mais especificamente na história do handebol, para a gente poder entender bem como o handebol evoluiu. Então, no início, o handebol era um esporte de campo, um esporte jogado no campo, bem parecido com o futebol de campo, que posteriormente evoluiu para um esporte de quadra, ok? Vamos lá. Bem, qual foi a origem do handebol, pessoal? Existem vários estudos e várias hipóteses sobre a origem do handebol. A gente vai falar de alguma delas aqui. Tem uma ideia que o handebol surgiu na Dinamarca em 1848 pelo professor Roger Nielsen, que é esse rapaz aqui. Esse é o Roger Nielsen, professor que criou um esporte chamado de handbold ou handbold. Okay? Então essa é uma das versões da origem do handebol, né? Na verdade, não da origem do handebol em si, mas do jogo que deu origem ao handebol. Tem outra versão também que o handebol tenha surgido na Tchecoslováquia no século XIX, num jogo chamado Hazena ou Azena, ok? E também tem uma versão que o handebol teve origem no Uruguai, né, pelo professor Gualberto Valeta, que criou um esporte, um jogo chamado balão. Então são essas três hipóteses da origem do handebol. Vamos lá. Como e onde surgiu o handebol? Bem, o handebol surgiu na Alemanha no final do século XIX. Inicialmente, ele era um jogo chamado Torball, que era derivado de outro jogo chamado Hafball, criado por Konrad Koch. Uma curiosidade é que o Konrad Koch também participou da criação do futebol, né? Da criação do futebol na Alemanha, mais especificamente. Bem, o Torball era praticado principalmente por mulheres jovens num campo que media 40 por 20. Aqui um detalhe interessante, porque hoje a quadra de handebol mede exatamente 40 por 20. Então, o Torball já tinha um campo naquela época que media 40 por 20. Posteriormente, com a entrada dos homens no esporte, né, os homens começaram a praticar o Torball também. O campo aumentou para 80 por 40 e depois passaram a usar o mesmo campo de futebol, né? Um campo de futebol de campo, ok? Bem, quando surgiu e quem criou o handebol? O handebol surgiu em 1919, quando as regras do Torball foram reformuladas. Quem foi o responsável por reformular as regras do Torball e transformar ele num novo esporte batizado de handebol? Foi Karl Schillens, que é esse senhor aqui, né? O Karl Schillens, auxiliado por Max Heiser e Erich Koenig, foi quem reformulou as regras do Torball, rebatizou ele de handebol e criou então aí o nosso handebol. Então ele surgiu em 1919 na Alemanha e o criador foi Karl Schillens. Ok, pessoal? Dando prosseguimento agora para falar do primeiro jogo internacional de handebol que aconteceu em 1925 entre a Alemanha e a Áustria. E esse jogo foi vencido pelos austríacos pelo placar de 6-3.
Agora vamos falar da criação da Federação Internacional de Handebol, que aconteceu no final da década de 20. E na época, a Federação Internacional de Handebol era chamada de FIHA e contou com a participação de 11 países. E agora falando do handebol nos Jogos Olímpicos, em 1934, aí uma história interessante, o COI decidiu pela participação do handebol nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O interessante aqui é que nós estávamos em plena Segunda Guerra, né, em pleno regime nazista na Alemanha, e obviamente os alemães, que foram os criadores e os desenvolvedores do handebol, influenciaram o Comitê Olímpico Internacional a incluir o handebol nos Jogos Olímpicos de Berlim, né, que seria na própria Alemanha em 1936. Inclusive, o handebol praticado nesses jogos foi o handebol de campo, né? Aqui essa imagem é dos Jogos Olímpicos de Berlim, o jogo de handebol. Só que os campeões não foram os alemães, os campeões foram os austríacos, mais uma vez, que venceram, foram os campeões olímpicos de 1936 de handebol de campo, ainda nessa época. Bem, migração do campo para a quadra. Como foi a migração do campo para a quadra, pessoal? Bem, o handebol começou a ser praticado nas quadras em 1924 na Suécia. Isso aconteceu devido ao rigoroso inverno desse país, que impedia as partidas de handebol de serem jogadas em locais abertos, em campos abertos. E a partir daí começou-se na Suécia a praticar o handebol na quadra e a desenvolver o handebol na quadra. Bem, primeiro campeonato mundial de handebol aconteceu em 1938, organizado pela FIHA, ainda a FIHA aqui. E o primeiro campeão mundial de handebol foi a Alemanha. Ok, pessoal? Um detalhe interessante que nesse primeiro campeonato mundial de handebol apenas 4 países participaram, que foram a Alemanha, a Suécia, a Áustria e a Dinamarca. A criação da FIHA, que é a nova Federação Mundial de Handebol, aconteceu em 1946, mais precisamente 11 de julho de 1946. Né? Foi criada a IHA, que é a International Handball Association. A sede da IHA fica na Basileia, na Suíça, para variar, né? Essas federações quase todas ficam na Suíça. E as línguas oficiais adotadas pela IHA são o inglês, o francês e o alemão. E a IHA é filiada ao Comitê Olímpico Internacional. O primeiro campeonato mundial de handebol organizado pela IHA foi em 1954, o campeonato masculino de handebol, que foi vencido pela Suécia. Curiosamente, a Suécia, que começou a desenvolver o handebol de quadra, foi a primeira campeã do handebol de quadra. E o primeiro campeonato mundial feminino de handebol organizado pela IHA foi em 1957, vencido pela Tchecoslováquia. Agora vamos falar do histórico do handebol no Brasil, no nosso Brasil. Bem, o handebol chegou ao Brasil na década de 30, trazido por imigrantes, principalmente os imigrantes alemães. Em 1954 aconteceu um evento importante, que foi o curso internacional de Santos, onde o professor francês Auguste Listello apresentou o handebol a vários professores brasileiros de vários estados diferentes. Né? Esses professores posteriormente voltaram para os seus estados e começaram a ensinar o handebol. Né? Aí o handebol começou a se espalhar pelo país. O professor francês Auguste Listello era um importante educador físico, autor de vários livros, entre eles esse livro aqui, ó,
Augusto Stelo. Educação física para todos, né? Então, era um professor muito envolvido nas causas da educação física. E o Ministério da Educação também foi muito importante nesse período, pois incluiu o handebol nos jogos estudantis e nos jogos universitários, o que fez também o handebol se difundir pelo país. Ainda sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1973, foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol juvenil em Niterói, no Rio de Janeiro, e em 1974 foi realizado o primeiro campeonato brasileiro de handebol para adultos. Já em 1979 foi criada a Confederação Brasileira de Handebol, a CBH, com esse Bzinho aqui. E aí vai uma curiosidade sobre esse Bzinho na sigla da CBH, porque a Confederação Brasileira de Handebol não tem a sua sigla, somente o CBH, porque a época da criação da Confederação Brasileira de Handebol, em 1979, já existia a Confederação Brasileira de Hipismo, que era a CBH. Então, para diferenciar a Confederação Brasileira de Hipismo da Confederação Brasileira de Handebol, incluiu-se esse Bzinho aqui na sigla da Confederação Brasileira de Handebol. Ok, pessoal? E ainda falando sobre o histórico do handebol no Brasil, em 1980 foi disputada a primeira partida, a primeira Taça Brasil de Clubes na cidade de São Paulo, organizada pela recém-fundada CBH, Confederação Brasileira de Handebol. Então, o primeiro campeonato brasileiro organizado pela CBH foi a Taça Brasil de Clubes em 1980. Em 2013, a maior conquista do handebol brasileiro ocorreu em campeonato mundial. Desculpa, pessoal, tive que dar uma pausa aqui no vídeo, porque fui interrompido pela minha filha. Voltando aqui ao vídeo, em 2013 veio a maior conquista da história do handebol brasileiro. A seleção brasileira feminina de handebol foi campeã mundial no Campeonato Mundial de Handebol disputado na Sérvia, vencendo a própria Sérvia, as donas da casa, na final. Então, essa aqui é a seleção brasileira feminina de handebol, que conquistou o título mundial em 2013, a maior conquista da história do handebol brasileiro. Então, meus amigos, lembrando que na descrição desse vídeo tem um link para o artigo completo sobre a história do handebol. Lembrando a você também, Galerinha, e aí? Curtiram a história do handebol? Muito legal, né? O handebol foi criado aí há muitos e muitos anos atrás, na Alemanha, né? Era um esporte que era jogado num campo de futebol, né? Como eu falei com vocês logo no início, era um futebol jogado com as mãos, né? Que veio se adaptando com o tempo, né? E devido ao frio da Alemanha, né? Que a Alemanha, o inverno lá é muito rigoroso, e eles começaram a jogar dentro de um ginásio, dentro de uma quadra, né? Fechada, para se protegerem do frio, né? E devido a esse início na quadra coberta, né? Ele começou a ser jogado na quadra, né? Deixou o campo, passou para a quadra e se tornou o handball, né? Que é jogado nos dias de hoje, né? O Brasil, ele tem um histórico muito interessante no handball. Ele tem seleções fortíssimas, né? Que disputam os campeonatos mundiais e as Olimpíadas, estão sempre chegando, né? Com destaque. A seleção brasileira feminina de handball, ela foi campeã mundial em 2013, né? Ganhando das melhores equipes do mundo. E assim, foi um feito muito impressionante, né? Porque apesar do Brasil ter muita tradição, né? Assim, jogar muito handebol, né? Não está entre os países com
o melhor desempenho, né? Mas o Brasil, ele conseguiu esse feito de ser campeão mundial feminino. E é uma história muito vasta, é uma história muito interessante, ok? Portanto, vale a pena vocês pesquisarem, vocês se aprofundarem mais na história do handebol, beleza? Então, aqui ficou a nossa aula de hoje. Nós iniciamos o handebol com a história. Nas próximas aulas, iremos ver o restante, né? Tudo o que envolve o handebol, como regras, fundamentos, o jogo, beleza? Para a gente ter um conhecimento bem abrangente do handebol, ok? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Abraço do professor Tiago.